Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Liga Acadêmica de Histologia e Biologia Celular. Hoje temos um convidado que já esteve conosco em outro momento, conversando sobre endometriose, e hoje nós vamos falar sobre uso de células-tronco em pesquisa. Kleber, você pode se apresentar de novo? Meu nome é Kleber Santiago, eu faço pós-doc no Laboratório de Biologia Molecular e atualmente a gente pesquisa na área de farmacologia. Então a gente tenta encontrar, a gente trabalha com algumas proteínas específicas de fungos e a gente tenta encontrar alguns compostos ativos contra essas proteínas e que não tenham efeitos colaterais, porque os antifúngicos hoje em dia eles são muito nocivos para as células humanas. Então a linha de pesquisa é essa. Você pode começar falando pra gente o que são células-tronco, quais são os tipos, qual a diferença de cada uma? Bom, o que a gente chama de células-troncos são quaisquer células humanas que tenham capacidade de sofrer diferenciação em outros tipos celulares. Então, as mais conhecidas são as células embrionárias. Essas células elas têm capacidade de se tornar, teoricamente, qualquer célula do corpo humano. E existem várias classificações, desde células totipotentes, que são aquelas que podem se transformar, se converter em qualquer célula do corpo, as pluripotentes, que são um pouquinho mais específicas do que as totipotentes. Nós temos aquelas que têm pouca capacidade de se tornar outro tipo celular, e temos as monopotentes, que são células precursoras, elas só vão se converter em determinados tipos de tecidos do corpo. Existem várias pesquisas envolvendo células-tronco há muito tempo, mas atualmente tem uma nova forma de se estudar isso, que são as células-tronco induzidas. Você pode falar sobre isso com a gente? As células tronco induzidas, elas são células, normalmente células epiteliais, mas podem ser outros tipos de células de outros tecidos. E o que é feito é uma transfecção viral, onde o cientista, a pessoa que pesquisa a célula-tronco, ela vai inserir um determinado gene dentro do genoma do vírus, e aí esse vírus vai infectar a célula em estudo e vai transferir esses genes, que normalmente são 4 genes da família Deltoide, e esses genes eles vão atuar na célula-alvo de forma a deixar essas células indiferenciadas. E aí essas células podem ser utilizadas na medicina regenerativa, na medicina de tumores, para tentar fazer com que o tecido que está com algum prejuízo, normalmente genético, volte ao normal. Então, basicamente, essas células são induzidas a serem indiferenciadas e a partir desse momento é um tipo de terapia gênica, de controle genético de células que não teriam aquela capacidade sem ser induzidas. E aí, a partir desse momento, essas células podem servir como estudo, normalmente na medicina regenerativa, mas também para estudos de medicamentos. Então, eles, em vez de testar o medicamento em camundongos ou no próprio humano, eles passam por uma triagem direto no tecido onde o medicamento vai ter alguma atividade. Isso é muito interessante. Quando eu era mais nova, teve o boom dessas pesquisas com células-tronco, mas tinha uma implicação ética muito grande que tem a ver com o uso desses embriões. Muitas pessoas consideram como já sendo uma vida e também tem como esses embriões seriam feitos, quem doaria os óvulos, os espermatozoides. Bom, a questão da polêmica ainda continua, né? Diminuiu ao longo dos anos, tem diminuído. Os cientistas têm buscado outras alternativas para não usar embrião, porque realmente é uma questão bem polêmica. Mas isso vai depender muito da legislação do país onde se faz a pesquisa. Então, aqui no Brasil ainda está em discussão, né? Não se chegaram ao senso comum, mas já teve votação no Congresso. Mas nos países desenvolvidos, nos estados, por exemplo, cada estado eles são independentes, então cada um vai ter uma legislação diferente. Então tem alguns locais que é permitido o estudo de células-tronco, mas com uma certa fiscalização, e outros não são permitidos. Então hoje em dia realmente essa transfecção tem dado novas alternativas para os cientistas trabalharem, e isso tem dado um avanço bem mais rápido do que se esperava no passado. Você pode falar pra gente se já tem disponível para uso medicinal ou essas pesquisas estão só em fase de teste mesmo? Então vai depender também do local, a questão do uso dessas tecnologias mais novas de células-troncos, de células indiferenciadas. No Brasil, as coisas andam um pouco mais devagar, então é mais difícil porque essas pesquisas são muito caras
não é disponível, por exemplo, para tratamento no SUS, nas redes particulares é muito difícil de encontrar, mas tem uma questão que no Brasil está avançando, que é a terapia individual. Então, você normalmente, aquelas pessoas que têm algum problema, que podem ser tratados com células-tronco, eles procuram centros de tratamento, centros de pesquisa e participam de projetos de pesquisas que utilizam essas pessoas como testes mesmos. E essa terapia individual, a equipe médica, a equipe geneticista, a equipe que trabalha com a parte hematológica, ela vai fazer uma triagem na pessoa e vai produzir as células-troncos de acordo com a necessidade do paciente. Lá fora, nos países desenvolvidos, é um pouco mais fácil o trabalho. Então, lá fora já é mais aplicado na medicina regenerativa. Então, eles estão mais avançados, existem tratamentos para questões do sistema nervoso, onde há sequelas, tanto na medula quanto a nível cerebral. Tem pesquisa na área de Alzheimer, na área de Parkinson, na área de transplante de medula e na área também de carcinogênicos, de medicamentos contra a carcinogênese. Então, assim, no mundo inteiro, as pesquisas nos países desenvolvidos são mais avançadas. No Brasil as coisas acontecem um pouquinho devagar, mas tem alguns centros de referência, em São Paulo principalmente, no Sul também, que trabalham com células-tronco, mas não tá, aqui no Brasil não tem o tratamento aberto para o público, né? Pelo SUS não tem, mas existe essa terapia individual, nos centros de pesquisa normalmente ligados às universidades. Não tem algum problema de rejeição do organismo, já que não é próprio? Então, existem várias linhagens de estudo. Existem aquelas onde a gente chama de autólogo. Normalmente para transplante, quando a pessoa apresenta algum tipo de leucemia, por exemplo, então isso pode ser feito um transplante autólogo de células indiferenciadas retiradas dos ossos longos, do fêmur, por exemplo, do osso da bacia, da crista ilíaca. Então, quando é autólogo, a rejeição é menor, ou nula. Agora, quando é de um doador, por exemplo, de um irmão que doa a medula, as células da medula, aí pode haver rejeição. E nesses casos de rejeição, às vezes se faz um segundo transplante, falando em casos de leucemia. Então é comum acontecer rejeição e o próprio corpo vai ativar o sistema imunológico contra as células que foram transfectadas. Agora, quando é uma terapia individual, é parecida com a autóloga. Então, eles vão retirar uma célula indiferenciada do corpo, uma célula epitelial, e vão fazer a transfecção viral, e aí isso não vai causar rejeição nenhuma. Então, tem essas duas linhagens, autóloga, que é uma terapia um pouco mais cara, ou quando é transplante de doador, ou de cordão umbilical, ou de irmão, e aí pode acontecer essa rejeição, sim. Eu vi um artigo relacionado a essa produção mesmo de indução das células epiteliais a se tornarem uma célula pluripotente. No caso, eles usaram a parte epitelial da polpa do dente e induziram ela a se tornar uma célula neuronal, para ver como que seria a reação dela naquele sistema, para ver se ela conseguia restabelecer conexões mesmo entre os neurônios e se ela conseguia agir de forma normal como com as outras células. Então, acho que esse estilo de pesquisa é bem interessante, porque ele vai trazer novos mecanismos para você trabalhar, novas células e muitos mecanismos de diferentes células do corpo. Então é bem interessante. Realmente é muito interessante e existem pesquisas na área de regeneração dentária também, porque quando se perde um dente permanente, ele não vai ser possível de estimular o crescimento dele, a não ser que seja com células-tronco. Então, existem pesquisas na área de odontologia que eles conseguem fazer a regeneração dos dentes perdidos. Então, isso é, né, acho que é mais confortável para a pessoa que chega numa idade mais avançada, que não vai precisar de usar dentadura e etc. E, teoricamente, poderia ser feito com qualquer célula do corpo, né? Normalmente, a gente escolhe as células epiteliais por ser mais fácil de manipular, por o crescimento ser um pouco mais fácil também de ser mantido. E é interessante porque o estudo com células-tronco vai muito além disso. E a gente acredita que num futuro distante, talvez, vai ser possível até criar órgãos a partir de células-tronco para fazer o transplante. Então isso vai diminuir, por exemplo, as probabilidades de rejeições, porque serão células-tronco da própria pessoa, então o órgão
que foi produzido em laboratório provavelmente vai ter menos chance de sofrer algum tipo de rejeição. Então, hoje em dia, nos laboratórios mais avançados que pesquisam na área de células-troncos, conseguem produzir tecidos bem semelhantes ao in vivo mesmo. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham entendido as novidades na área de pesquisa com células-tronco. Esperamos vocês na próxima edição.